vou mentir pra vocês que aqui a gente trabalha com a verdade. Esse vídeo já estava prontinho na agulha para sair assim que o Corinthians soltasse a oficialização da sua nova contratação. Portanto, vamos falar de Corinthians, vamos falar aqui de Jesse Lingard, inglês de 33 anos, que é o novo reforço do Timão. Aliás, vai vestir a camisa número 77 do Corinthians, né? Um número cabalístico importante na história, um número muito bonito, quebra de jejum, enfim. E ele está aí, chegou. Primeiro inglês da história do Corinthians e também, se eu não estiver enganado, às vezes estou, deixem aqui nos comentários, o primeiro inglês, jogador inglês a jogar a Série A do Campeonato Brasileiro. Algo relevante, né? Ou, no mínimo, curioso. Então, chegou, deixou o like, comentário, se inscreveu. Um recado rápido, no final do vídeo eu vou falar um pouquinho e dar minha opinião sobre o imbróglio envolvendo mercado de transferências, a negociação do André com o Milan, declarações do Marcelo Paz, o que eu acho que o Corinthians está fazendo de certo e errado nessa história toda, né? O Dorival também foi muito incisivo depois da eliminação para o Novo Horizontino, então quero trocar uma ideia com vocês sobre isso, mas antes de mais nada, bora falar do Jesse Lingard. Eu tô recebendo muitas mensagens perguntando, pô, Quesada, você acha uma boa? Fala um pouquinho dele aí, a passagem na Europa e tal, a passagem no FC Seul da Coreia. E aí eu vou tentar trazer algumas perspectivas de um cara que nos últimos dias estudou um pouquinho sobre, especialmente a passagem dele no FC Seul, e relembrou um pouquinho, né, obviamente, a sua trajetória no futebol inglês, Manchester United, West Ham, Nottingham Forest, enfim. Vamos conversar um pouquinho sobre o que eu espero do Lingard e o que você deveria esperar. Eu acho, sinceramente, que a primeira coisa que a gente tem que fazer aqui é regular as expectativas, tá? Eu tô vendo muita gente comparar com a contratação do Memphis, eu tô vendo outras pessoas acharem que o Corinthians está contratando um fora de série, e não é por aí. O Corinthians está contratando um jogador interessante, que já foi uma grande promessa do futebol inglês e de um dos maiores clubes da Inglaterra, o Manchester United, mas que nunca se concretizou, tá? A verdade é essa, o Lingard nunca chegou perto, nem próximo, de se tornar o jogador que projetavam que ele poderia ser vestindo a camisa do Manchester United. Ah, é verdade que ele pegou uma época muito complicada do Manchester United, né? Foram anos e anos aí de cemitério de jogadores e era muito difícil você desenvolver os jovens. Havia uma grande responsabilidade também na base do clube e tal. Mas ele tinha qualidade para na base e por isso que surge como uma grande promessa. Só que com o passar dos anos, o Lingard foi ficando obsoleto dentro do time, foi perdendo espaço, foi inclusive mais empurrado para o banco de reservas do que outra coisa, e hoje é um jogador totalmente diferente. Eu nem vou fazer uma análise aqui tática daqui a pouquinho sobre o Jesse Lingard do Manchester United, tá? Porque nós estamos falando aí de 6, 7 anos para trás, ele já nem é o mesmo jogador. Mas é importante a gente dizer de onde ele surgiu e por que tem um hype tão grande no nome dele, né? Isso não é só no Brasil hoje por conta da contratação do Corinthians, mas também, obviamente, é notícia na Inglaterra, porque o Jesse Lingard chegou a jogar, chegou a fazer 6 gols, se eu não estiver enganado, com a seleção inglesa e chegou a ser realmente uma das principais promessas do país, né? Então a primeira coisa que você não pode fazer, o pecado que você não pode cometer é colocar na mesma frase, no mesmo nível, no mesmo patamar, Lingard e Memphis. Os dois são estrangeiros. Os dois são europeus. E para por aí, tá? E são amigos também, porque jogaram juntos na época do Manchester United. Mas o simbolismo que o Memphis tem na seleção holandesa, com o maior artilheiro da história da sua seleção, maior assistente da história da sua seleção, o reconhecimento por onde ele passou, como ele passou, é muito, muito mais grandioso do que o Lingard, né? Se você for nos fóruns aí, torcedores do Manchester United, nos grupos, todos, quando vão se referir ao Lingard, tem uma certa frustração, uma certa decepção, porque esperavam muito mais daquilo que o Lingard realmente foi, né? Não quer dizer que ele é um mau jogador, eu tô falando da expectativa face à realidade apresentada. Antes de falar de campo e bola, forma de posicionamento, enfim, números e tal, falar um pouquinho de marketing, tá? E é importante isso.
Não podemos deixar simplesmente de lado e falar assim, pô, o jogador não tem que ser contratado por marketing. Sim, concordo, mas a gente pode ver um outro prisma que também é necessário, a internacionalização da marca Corinthians. É óbvio que hoje na Inglaterra estão falando muito mais do Corinthians por conta dessa contratação, né, dessa oficialização. É, o Memphis já é um cara muito grande dentro das redes sociais, dentro desse contexto, pelo comportamento, pela música, pela forma, enfim, de ser. Né? Não é um jogador qualquer, não é um jogador normal. O Lingard, nesse caso, também, né? Em contextos menores, mas é um jogador que tem carisma, muito carisma, a forma com que ele comemora os gols, a forma com que ele se conecta com o seu público, mais de 10 milhões de seguidores nas redes sociais, né? E realmente, para isso, o Corinthians consegue dar um tiro certeiro, porque o Corinthians traz um cara que vai se conectar, vai vender camisa, com certeza, quando comemorar um gol assim, a torcida vai fazer igual, comemoração icônica, tudo isso entra num jogo de comunicação e marketing que a gente precisa falar, sacou? Então acho que o Corinthians vai bem nesse sentido. Dar a número 77 para ele é um número emblemático, é um número interessante, não é tão forte como o número 8, como o número 10, como o número 7 no Corinthians, mas é um número também que vai fazer o Corinthians lucrar com essa operação. O fato dele ter vindo de graça e com o salário baixo pelo que foi divulgado aí, né? E eu vou dizer sempre pelo que foi divulgado, porque depois tem umas surpresinhas de contrato que aparecem que aí a gente não consegue calcular aqui e dar um parecer. Mas pelo que foi divulgado, 100 mil euros, né? Põe aí na conversão 600, 700 mil reais, eu acho um valor bem ok, tá? Bem justo, ainda mais para um jogador que é internacional, né? Vai ter que ir para um país diferente, né? Por um nome que já teve no futebol europeu e comparativamente para a folha salarial do Corinthians, né? Você tem o Pedro Raul ganhando mais do que isso. Você tinha Romero, Thales Magno, né? Ganhando mais. Enfim, hoje, para um reserva do Corinthians como é o Pedro Raul ganhar isso é que é a loucura, né? Não sei quem fechou esse tipo de contrato, mas de qualquer maneira é um valor bem aceitável para os padrões do Corinthians e do futebol brasileiro, é o que se pratica hoje para um atacante, enfim, ainda mais nesse contexto do Lingard. E aí, olhando também pela necessidade do Corinthians, você ter mais um jogador nesse setor é importante, né? A gente viu a falta que fez o Yuri Alberto aí. O Dorival contra o Novo Horizontino jogou com 5, 6 jogadores no meio campo. Aí também foi o erro do Dorival. Poderia ter colocado alguém para fazer companhia pro Memphis. Talvez se tivesse o Lingard, seria esse cara, entendeu? Então acho que faz sentido nas contas, mesmo porque chega de graça com esse salário que eu falei. E faz sentido também na necessidade do clube de buscar reforços, tá? Mas tem outras questões. A adaptação dele ao futebol brasileiro também acho que é uma pauta interessante, porque primeiro ele vem de um campeonato muito menos competitivo, né? Com todo o respeito ao campeonato coreano, jogar o campeonato brasileiro é muito diferente, até por conta de tudo que envolve um país continental como é o Brasil, as deslocações, o calendário e tudo mais. Acho que vai ser um desafio para o Lingard. É um jogador que se machuca muito pouco na carreira, tem muito pouco dentro dessas questões físicas, né? E isso pode ser positivo nesse cenário de adaptação, mas sinceramente eu vejo com mais otimismo a adaptação do que propriamente um jogador estrangeiro chegando num grupo que não tem jogadores estrangeiros ou num grupo vivendo uma outra situação, como o Corinthians já viveu. Quando o Memphis chegou ao Corinthians, a situação era muito pior, tá? Primeiro porque o Corinthians estava lutando com unhas e dentes para escapar de um rebaixamento. Segundo, que pelo salário, né, pelo contrato, pelo estofo do jogador, ia cair muito mais nas costas dele e hoje tem alguns outros jogadores com costas mais largas para assumir a bronca e não colocar tudo em cima do Lingard, né, lá ele. E terceiro, porque ele já tem lá jogadores estrangeiros que podem fazer esse processo de adaptação melhor, né? Como o próprio Memphis, né? Ele vai chegar, ele vai conhecer o chefe, entre aspas,
E o chefe, enfim, já jogou com ele, conhece o caráter dele, conhece as características dele, vai poder fazer essa ponte entre comissão técnica, elenco, enfim, e fazer o Lingard se sentir um pouco mais em casa para que esse processo de adaptação queime um pouco mais de etapas. Então, o cenário de adaptação, para mim, é até positivo face a outros que tiveram que se adaptar a outros lugares, sacou? E às vezes não é porque o cara não fala a língua que esse processo não existe. Vídeo que aconteceu com jogadores portugueses no Sport Clube de Recife. Né? Tô pegando uma comparação bem aleatória para vocês entenderem. Né? O choque de realidade que o futebol brasileiro impõe a alguns jogadores é muito grande. Não só pela língua, mas pela cultura, pelo tipo de campeonato, pela forma com que se joga, pelas temperaturas, por tudo isso. Então, óbvio, essa adaptação pode ser facilitada por esses fatores que eu acabei falando. Campo bola, que eu acho que é mais importante de tudo, né? Eu não acho que o Lingard chega para ser titular absoluto, tá? Ponto 1. Quando tiver todo mundo à disposição com o Yuri Alberto, eu acho que o Lingard chega para ser uma opção. Pode ganhar esse espaço de titular, mas chega para ser uma opção. No começo da carreira, na época do Manchester United, o Lingard jogava mais como um ponta esquerdo. Tinha características e velocidade para isso, se posicionava muito bem, atacava espaço dentro da área, mas era um jogador mais ciscador, de arrumar confusão, de chegar na linha de fundo, de dar profundidade e cruzar, enfim, do que propriamente um jogador mais de corredor central. Se a gente olhar o mapa de calor dele, ao longo da carreira, vai evoluindo para ser um jogador mais centralizado dentro de campo, ocupar zonas mais centralizadas e baixar um pouco mais, né? Para começar as jogadas, ou seja, participar do processo de construção ou de transição das jogadas. Isso não quer dizer que ele vai ser um primeiro volante, mas ele realmente, no FCCU, por exemplo, baixa em linhas, como eles chamam, drop deep, né? Faz o que o Harry Kane faz, baixar bastante para conseguir participar do primeiro processo de construção. Isso porque o FCCU também olhava para ele como um jogador que a bola tinha que passar, né? Tem que passar a bola pelo Lingard, porque ele é o cara diferente daqui. Não necessariamente ele vai precisar baixar toda hora para conseguir fazer o processo de armação do Corinthians. Mas é interessante essa característica que foi mudando dentro da carreira do Lingard, né? Ele foi virando muito mais o número 10 do que propriamente um ponta espetado pela esquerda. E isso pode ser bom. Na formação ideal do Corinthians, hoje o Corinthians joga num 4-4-2 com o Losango no meio campo, né? O Lingard vai poder se encaixar em algumas posições, tá? Por exemplo, ele pode fazer o número, entre aspas, 10, atrás dos dois atacantes, atrás do Memphis e do Yuri, com o Bidon um pouquinho mais recuado, né? Jogando como um número 8 ali, nessa linha de meio campo. Ele pode jogar um pouquinho mais recuado também, caindo pela esquerda e dando a opção do Corinthians, dentro do jogo, variar para um 4-3-3, né? Subindo pelo corredor esquerdo, ajudando ali na conexão e na triangulação junto com o Bidu e o próprio Memphis caindo por ali, combinando as jogadas. Ou ele pode jogar como um atacante, quando o Yuri e o Memphis não estiverem à disposição, substituindo um dos dois, caindo mais pelo lado esquerdo. Essa versatilidade me interessa, tá? Essa versatilidade dele me agrada. Dos vídeos que eu vi do FCCU, muitas vezes ele era o ponto de conexão entre defesa e ataque, tá? Com uma facilidade muito grande eles chamam de quebrar o queixo, né? Quebrar a cabeça. Ele olhava e conseguia dar o passe de primeira, muitas vezes, dar o passe e se projetar, atacar o espaço, e poucas vezes entrava em zonas de finalização. Por isso que eu acho que ele não vai ser um atacante de área, né? Apesar dele ter uma capacidade interessante de finalização, chute de média e longa distância e tal, eu acho que ele não é um jogador, enfim, para estar e marcar presença dentro da área. Eu separei os números aqui pra gente ver com exatidão. A melhor temporada da carreira dele foi em 2025, né? Isso pode ser bom e ruim. É bom porque foi agora, né? Com a idade que tem, a nível de números, tá? Mas é ruim porque foi na Coreia, então a gente não tem um recorte tão efetivo, tá? Então foi 13 gols e 7 assistências. No Manchester United, a melhor temporada dele foi 2017-18 com 13 gols e 6 assistências. E eu gostei muito dele na passagem pelo West Ham.
Tá? Acho que ele deveria, inclusive, ter ficado por lá, mas ele volta para o Manchester United e tal. Fez 9 gols e 4 assistências. Não são números mágicos, não são números espetaculares, mas às vezes a gente está olhando para os números puro e duro e não olha o assistência atrás da assistência, o cara que faz o time conseguir jogar. Nunca foi assim unanimidade, como eu disse, quando estava na Inglaterra. Para mim, a passagem dele no West Ham é mais positiva do que qualquer outra temporada, mas no final das contas, outro cenário, e a qualidade dele pode servir muito bem para o Corinthians, né? Como eu disse, não como um titular absoluto, mas como uma bela opção. O Corinthians tinha Romero na temporada passada, o Corinthians tinha Thales Magno, hoje o Corinthians tem o Lingard, né? Então, pelo custo, eu acho uma boa, né? E aí já dando um veredito, olhando todo esse pacote, entre aspas, Lingard, acho uma boa contratação. Acho uma contratação que vale a pena arriscar, no sentido do que você tem que pagar face ao que você pode receber. E eu acho que é isso o mais importante e o mais relevante, né? De fato, estou curioso para ver como o Jesse Lingard se conectará com a torcida, né? Especialmente por conta desse carisma todo que eu falei também. Eu acho que para a molecada vai ser fantástico as comemorações de gols, seja fazendo um moonwalk, uma dança ou a própria comemoração que eu já falei aqui. Eu acho que vai ser... Se o Corinthians souber explorar, coisa que muitas vezes não consegue, né? Por incompetência própria, a parte de marketing pode ser uma bomba, né? Porque a torcida do Corinthians gosta disso, né? Eu agora lembrando do Memphis, a faixinha do Memphis, o quanto não vendeu, né? De repente um produto do Lingard pode também atingir um belíssimo patamar aí. E aí, para terminar o vídeo, podem deixar comentários aqui depois, tá? O que vocês acharam dos meus comentários. Falar um pouquinho da situação do André, cara. É assim, eu sei que é um choque de realidade pro torcedor corintiano, mas não deveria ser. O Corinthians precisa vender jogador, tá? O Corinthians passa uma situação muito delicada financeiramente. O Marcelo Paz já deu algumas entrevistas falando sobre isso. O Corinthians precisa vender jogador. O André é um dos jogadores que o Corinthians conseguiria fazer dinheiro. Não entendo o valor. Não entendo a pressa, não entendo o valor. Acho que o Dorival foi muito bem numa parte da declaração, na entrevista pós Novo Horizontino, em que ele fala: o jogador ficando vai ser melhor para ele e vai se valorizar mais. Sair agora por esse valor não vale a pena. Para mim é isso, não vale a pena pro Corinthians. E pro jogador, tá? Ah, mas o jogador vai abrir 30%. Ah, mas, enfim, é o valor de mercado, o Corinthians só tem 70%. Cara, esse valor vai duplicar e tem a capacidade de ser muito mais alto conforme o tempo. O jogador tem muito poucos jogos como profissional. O jogador tem aí uma prateleira de Libertadores para ser colocado em evidência. E é um moleque com um potencial enorme. Tá? Olhando da perspectiva do jogador, também não entendo essa pressa de sair. Ele vai ser titular no Milan? Vai chegar para jogar? Dono do meio campo? Não, ele não vai ser. E é um futebol diferente, tem um processo de adaptação. Guardadas as devidas proporções, que eu acho que o André tem mais bola até, mas olha o que aconteceu com o Moscardo. Olha o que aconteceu com o Moscardo. Alguém sabe onde está o Moscardo? O Moscardo está jogando no Braga. Reserva do Braga hoje. Então, assim, eu acho que às vezes o jogador tem muita pressa que as coisas aconteçam, que o dinheiro entre e tal, mas você não tá vendo o macro, tá? Então, olhando da perspectiva do empresário e do jogador, tem que pensar por aí. E olhando da perspectiva do Corinthians, é condenável que isso tenha sido feito um pouco na calada, né? Totalmente contra o que pensa a comissão técnica, apesar que a comissão técnica vai ter que aceitar perdas, não vai ter jeito. Por mais que o Dorival não goste, o Corinthians vai vender. E ele vai ter que manejar com o que tem ali. Tá contratando também, tá repondo, enfim, vai ser isso, até o Corinthians se estabilizar financeiramente. Mas a nível do valor pedido, é que eu fico assustado, porque assim, não é de hoje, desde que eu lancei o canal a gente fala aqui, e usando até o modelo do futebol português como comparativo.
um jogador em Portugal do nível do André, ele não seria vendido para dentro do mercado europeu por menos de 40, 50 milhões de euros. Sendo que ele iria maturar um pouquinho. Tá? O Benfica tentou contratá-lo, inclusive, por 12 milhões de euros. Né? O Benfica também não é bobo, né? O empresário falou. Mas não seria por menos disso. Por que o futebol brasileiro tem que vender por tão menos? Quanto iria entrar na mão do Corinthians depois de impostos, encargos, empresários? 12 milhões de euros? 13, 14, 15 milhões de euros? É pouco, cara. Para um jogador com essa projeção e com essa entrega já. Então, assim, eu acho que não vou aqui precificar totalmente, tá? Porque vai depender muito do próprio André, vai depender muito do Corinthians, vai depender de onde o Corinthians vai chegar e tal. Mas eu acho que por menos de 30 milhões de euros, e aí, óbvio, tem os 30% do André e tal, e aí vai dar, sei lá, 25 pro Corinthians. Por menos desses valores, nem adianta, nem abre conversa. Eu sei que o Corinthians precisa, mas então venda outro, né? Venda outro. O André ainda precisa ficar no futebol brasileiro, precisa ficar no Corinthians. Acho que seria um grande erro mesmo do Corinthians. Agora eu não sei o que vai acontecer. Já falaram que o Milan pode acionar a FIFA, que o próprio André tem a vontade de ir embora e tal. Mas, de certa forma, seria uma grande decepção. Mais do mesmo, né? Mais do mesmo do que a gente já viu em outros casos, em outros momentos, com outros jogadores. O Corinthians, se perder o André por esse valor, vai sofrer. Vai sofrer. Vai sofrer tanto quanto o Vasco quando o Ryan for vendido por 80 milhões de euros lá dentro da Premier League. Ah, mas tem 20% da mais-valia da próxima venda. Cara, mesmo com os valores que eu mencionei aí agora, tem que ter os 20% ou 15% de mais-valia da próxima venda. Não podemos mais, e aí eu falo do futebol brasileiro em geral, vender nossos jogadores a preço de melão na feira, cara. Não pode, não pode. Porque senão é insustentável. Quando vai surgir um novo André? Quando vai surgir um novo Bidon? Né? E o Corinthians fez negócios terríveis recentemente, especialmente com o Zenit, nesse sentido. E o Marcelo Paz? Cara, o Marcelo Paz, que faça o trabalho dele para segurar o André e de repente liberar outro jogador, o Guinegão, por exemplo, o próprio Bidon, por valores mais altos, porque a gente sabe do hype que o Bidon ganhou, até por conta da final da Copa do Brasil. Espera um pouco, né? Faz negócio diferente, não adianta a gente queimar. E não gostei também nada do Marcelo Paz ter citado o Transfer Market para precificar o André. Nem tem valor no Transfer Market. O Transfer Market não pode ser utilizado dessa forma. Assim. Transfer Market é para amador, é amadorismo, não para profissionais. Para precificar, você tem que faz um trabalho de scouting, compara com outros jogadores, enfim, usa suas próprias métricas e entenda também o potencial do jogador, né? Porque os caras do Transfer Market, só para explicar, eles não assistem o futebol brasileiro, né? Eles pegam lá uma média, enfim, é um estudo lá, uma métrica que eles têm, mas não. Como é que você pode usar isso em um ambiente profissional, né? Então o Marcelo tem que entender também algumas paradas. Meus caros, é isso, tá? Voltamos a qualquer momento com mais atualizações sobre o Corinthians ou sobre outros temas. Tchau.